Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar por aqui para falar sobre Vasco. Hoje, sexta-feira, véspera de jogo importante, jogo que o Vasco vencendo dá um passo gigantesco para a semifinal do Campeonato Carioca. E também um jogo que antecede o jogo da Copa do Brasil. Esse jogo que vem gerando uma grande expectativa, principalmente aqui no meu estado, em Santa Catarina. Agora, antes de eu trazer para você aqui a minha resenha de hoje, eu quero sempre deixar claro que eu estou aqui em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. A partir da hora que você se cadastrar aí nesse link fixado no primeiro comentário, você entra, faz o seu cadastro, digita a palavra AVE+, e você tem a possibilidade de dobrar na sua primeira entrada, até o valor de R$ 1.530. Lembrando que sexta-feira, rodada de estadual amanhã, rodada de estadual domingo, enfim, campeonatos pelo mundo inteiro e você tem uma grande possibilidade aí dentro da 1xBet. Então você que está pensando em fazer uma aposta, entrar para esse mercado, fazer uma graninha extra, não esqueça de dar essa moral para nós aqui no canal Atenção Vascaínos. Pois bem, torcedor, amanhã é um dia importante, um dia que o Vasco precisa vencer o Volta Redonda em Cariacica, todos os ingressos vendidos. Aliás, o Vasco arrasta multidões. Em todos os locais que o Vasco está nesse país, o Vasco acaba colocando aí a sua torcida fanática dentro de campo. E o técnico Ramon Dias tem um grande dilema nas mãos. Se deve ou não poupar alguns jogadores para o confronto contra o Marcílio Dias na próxima terça-feira. Eu vou deixar claro para você, torcedor, que eu vejo com bons olhos essa possibilidade. Eu sei que muita gente é contra, acha que tem que ir com aquilo que tem de melhor, mas eu vejo que se a gente, para vencer o Volta Redonda, que é aí o antepenúltimo colocado do Campeonato Carioca, a gente depender dos nossos principais jogadores para conseguir fazer um bom jogo, sendo que a torcida está toda do nosso lado, é óbvio que é um recado grande que o nosso elenco ainda precisa de alguns reforços. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de 3 jogadores que eu deixaria no banco de reservas. Primeiro, o Piton, eu dava uma segurada, colocaria o Vitor Luiz até para ganhar algum tipo de minutagem, porque daqui a pouco a gente pode precisar do Vitor Luiz e vai estar sem ritmo, então é um jogo que eu colocaria o Vitor Luiz na ala esquerda. Outro jogador que eu seguraria um pouquinho seria o Payet, leva para o banco, mas se não tem a possibilidade de colocar, caso o Vasco esteja aí vencendo por um placar bacana, segura esse jogador. E o outro é o Verratti. Eu acho que é um jogador que está com esse problema aí na costela, dava uma preservada e deixava esses jogadores a 100% para terça-feira. Porque o nosso adversário já está com a cabeça na terça-feira. Tem um jogo esse final de semana pelo Campeonato Catarinense, contra o Nação, uma equipe rebaixada, só que o Marcílio faz uma campanha espetacular no Campeonato Catarinense. É o segundo colocado, atrás apenas do Criciúma, que é uma equipe que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, vai jogar esse ano, subiu ano passado. O Marcílio está à frente da Chapecoense, está à frente do Brusque e está à frente do Avaí. Ou seja, vem numa boa batida aí no Campeonato Catarinense. E eu falo isso, torcedor, e esse é o tema principal da minha resenha hoje por aqui. É a questão de como o Vasco deve encarar esse jogo como uma decisão de Copa do Mundo. Porque se tem um torcedor que pode ser traumatizado em confrontos da Copa do Brasil, esse torcedor com certeza pode ser o Vasco. O que o vascaíno já colecionou de vexames nessa competição é algo absurdo. Infelizmente, a gente conquistou essa competição em apenas uma oportunidade, em 2011, e eu ainda tive a felicidade de estar no Couto Pereira. Aliás, eu tive a felicidade gigantesca da maneira que a tabela da Copa do Brasil de 2011 foi se desenhando. Porque o jogo das quartas de final foi na Arena da Baixada, aqui próximo a Joinville. A semifinal foi em Florianópolis, na Ressacada. Eu também estive presente numa das maiores atuações individuais de um jogador com a camisa do Vasco que eu lembro. O que o Diego Souza jogou aquele dia na Ressacada foi algo sobrenatural. E a final depois, num jogo extremamente nervoso, num Couto Pereira lotado, uma noite de angústia,
uma noite que realmente o vascaíno que viveu aquela noite tão cedo não precisou ir no cardiologista. Só que voltando a esse assunto de como encarar esse jogo, eu até fiz uma pesquisa rápida antes de gravar esse vídeo aqui, e tenho aqui alguns jogos que o Vasco foi eliminado contra adversários que... O primeiro deles em 91, o Vasco foi eliminado pelo Remo, depois de 2 empates, e naquela oportunidade ainda tinha a questão do gol qualificado na Copa do Brasil. Aliás, ainda bem que o gol qualificado na Copa do Brasil foi durante um bom tempo, porque em 2011, se não fosse o gol qualificado, o Vasco também não teria conseguido aí a sua classificação. A gente não pode esquecer que a gente ganhou do Coritiba de 1-0, não teria chegado ao título, melhor falando, e depois acabou perdendo aí no Couto Pereira por 3-2. Mas em 92, aquele timaço do Vasco, que no Campeonato Brasileiro ali brigou pelo título até a semifinal, infelizmente nos 2 jogos contra o rival, o Regis falhou e o Vasco não conseguiu fazer a final contra o Botafogo. O Vasco foi eliminado pelo CSA. Depois, em 99, claro que o adversário é um adversário de tradição no futebol brasileiro, que foi o Goiás, mas o time que o Vasco tinha em 99 realmente foi uma vergonha ser eliminado pelo Goiás. Em 2004, 15 de novembro de Campo Bom. Quem não lembra? O time que apresentou para o mundo do futebol o Mano Menezes. E o Vasco levou uma surra do 15 de novembro de Campo Bom, perdendo o jogo aí por 3-0. Depois, 2005, eu acho que foi o maior mico da história do Vasco, que foi aquela história para o Baraunas, com todo respeito ao Baraunas, o centroavante, o Cícero Ramalho, um jogador com mais de 100 quilos, veterano, enfim, uma vergonha completa. Em 2007, o Gama, o Romário estava naquela saga pelos 1000 gols, o Vasco ainda resolveu levar o jogo para o Maracanã para rentabilizar mais, o Romário estava correndo atrás do 1000 gols, além do Romário não realizar tal feito, o Vasco ainda foi eliminado da competição. Depois, 2014 para o ABC, 2022, aquela vergonha para o Juazeirense, e ano passado, aquele fatídico jogo mais uma vez para o ABC. Onde é que eu quero chegar com isso, torcedor? É que a gente já teve, já sentiu na pele, que não adianta só ter time bom na Copa do Brasil, porque principalmente nesse modelo agora de um jogo só, pode ser aquele dia que as coisas não vão acontecer da maneira que a gente imagina. E daí precisa compensar com muita entrega, muita raça e muita aplicação tática. E eu, conhecendo bem a equipe do Marcílio Dias aqui como conheço, respeito o momento do Marcílio Dias no Campeonato Catarinense, mas o Vasco tem que entrar em campo e se impor e resolver logo a parada, sabe? Não deixar o Marcílio Dias gostar do jogo, mesmo o Vasco jogando pelo empate. O Vasco tem que entrar em campo, se impor, tentar quanto antes resolver a parada, fazer 1, 2 gols para dar aquela tranquilidade e depois administrar. Ontem já saiu aí o árbitro para esse confronto, o árbitro FIFA, Daronco. Confesso a vocês que eu não gosto, eu preferia para esse confronto o Wilton Pereira Sampaio, ou então o Rafael Claus. Uma pena que eu acho que o melhor árbitro em atividade no Brasil hoje, que é aqui de Santa Catarina, o Ramon Abate Abel, não pode apitar esse jogo, óbvio, tem um catarinense envolvido. Eu preferia ou o Claus ou o Wilton Pereira Sampaio. Mas vamos torcer para que o Daronco faça uma boa arbitragem e que ocorra tudo bem e que o Vasco possa encarar esse jogo como um jogo de time grande. Porque o Vasco não pode mais ser eliminado na Copa do Brasil nessas primeiras fases aí. O Vasco precisa arrecadar e o Vasco precisa ter o convívio do seu time a jogos grandes. Quem acompanha o meu trabalho aqui no Ave Mais e também lá na Atenção Vascaíno sabe. Eu não vejo a hora de sentar no sofá quarta-feira à noite, 21h40, aquele famoso jogo da TV aberta, e poder assistir o jogo com os meus familiares contra uma equipe grande, contra um Grêmio, contra um São Paulo, contra um Palmeiras, sabe? Fazer um jogo aí para ficar entre os 8 da Copa do Brasil, ficar entre os 4, porque ultimamente os jogos decisivos do Vasco sempre são jogos brigando na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento. E a Copa do Brasil, ela te dá essa oportunidade de você passando aí 2, 3 fases, ter esse enfrentamento legal, esses jogos que ficam marcados na memória do torcedor. E já passou da hora do Vasco voltar a ter esse convívio de jogos marcantes em jogos grandes. Eu não suporto mais ouvir a batalha contra o Red Bull Bragantino para escapar do rebaixamento.
a batalha de Itu para subir na Série B, a batalha de Ponta Grossa, aquele jogo do Alex Teixeira. Eu acho que o vascaíno tem que fazer uma limpeza no seu HD, mas quem tem que proporcionar essa limpeza é o time dentro de campo, criando novas memórias, esquecendo esses jogos contra adversários aí de menor expressão e tentar fazer uma memória afetiva de jogos grandes. E para você chegar nos jogos grandes, você precisa passar de fase aí na Copa do Brasil. Então encarar esse jogo com o Marcílio Dias com a maior seriedade possível, porque depois não adianta chorar. Precisa chegar, atropelar, fazer um bom jogo, que o Vasco é sim favorito e tem a obrigação de eliminar o Marcílio Dias. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Deixe o seu like, por favor. Todo mundo que está assistindo aqui tem um grupo de WhatsApp de vascaíno. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Ou então, deixe o seu comentário aqui embaixo. Você pode ter certeza de uma coisa. Eu faço a leitura de todos e procuro aprender com todos vocês. A gente se encontra novamente amanhã no Atenção Vascaínos, no Faísca Taon, 9h30 da manhã. Vou entrevistar o Cacá Oliveira, aqui de Itajaí, Santa Catarina, falando muito sobre o jogo da Copa do Brasil na primeira meia hora do Faísca Taon. E na segunda meia hora do Faísca Taon, vou falar muito sobre o que esperar desse Vasco e Volta Redonda amanhã à tarde, lá em Cariacica. Então, vai dar para dividir bem esse Faísca Taon entre o confronto da Copa do Brasil e o confronto no Campeonato Carioca. Beleza, galera? Tamo junto e um abraço.